Olá, bom dia para você, exatamente para você mesmo, que parou para me assistir agora. Eu dei uma pequena pausa aqui nas atividades, estou aqui em frente ao aeroporto Salgado Filho, pista de decolagem, pista de pouso, mas precisava dar um recadinho para você. Você, quem sabe, está passando por alguma dificuldade, passando por algum sofrimento, enfim, aliás, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos momentos de incertezas, de dúvidas, de sofrimento, enfim. Então é justamente para você que eu venho falar neste momento. Aliás, eu não. Jesus tem um recadinho para você. Eu tenho aqui pelo menos 3 versos bíblicos que dá justamente esse recado para você. O primeiro deles está ali em João capítulo 16, verso 33, que ele diz para você o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso aí, o próprio Jesus está falando isso para você. Ou seja, ele não está dizendo que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter problemas, que você não vai ter aflições. Não, você vai ter, e você tem, e você passa por isso, ou passou, ou vai passar. Mas ele diz o seguinte, eu estarei contigo, eu vou passar contigo. Tu vai ter teus problemas, sim, tá? Mas alegria, tenha fé, siga em frente. Porque assim como eu venci, eu vou te ajudar a vencer também. E nós vemos imensos exemplos na Bíblia. Posso salientar aqui, por exemplo, o exemplo de Jó, que passou por tremenda dificuldade. Não foi causada por Deus. Deus não tem prazer em castigar os seus filhos. Isso foi causada pelo inimigo. Eu não sei qual o motivo do sofrimento, quem sabe que você passa. Certo? Mas o fato que eu sei é que você não está só. Jesus está contigo, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu. Depois também o seguinte, eu não sei qual o propósito, o porquê que você está passando por isso. Mas vamos lembrar um detalhe bem interessante. Você acha bonito uma peça de ouro, ouro puro, refinado? Fica lindo, né? Lindo. Aquele brilho, né? Que faz a diferença. Pois bem, para o ouro chegar a esse estágio, ele passa por um processo. Ele passa pelo cadinho, né? Que é o calor do fogo, para tirar as impurezas e torná-lo puro. Ele passa por esse preparo. Então ele passa pelo refino e depois vai para as mãos do ourives para se tornar aquela peça bonita de ouro. Pois bem, em vez de ficar lamentando, quem sabe, o sofrimento, em vez de, quem sabe, se desesperar com o sofrimento, em vez de jogar a toalha com o sofrimento, imagine o seguinte: quem sabe você está no cadinho, quem sabe você está passando pela prova de fogo, quem sabe Deus está preparando você para algo muito melhor, para ter o brilho que precisa ter, para exercer a obra que Deus confiou a você. Pois bem, é isso aí. As dificuldades servem, nos tornam mais fortes, né? No momento que nós vencemos a dificuldade com o auxílio de Deus, com a mão de Deus, que é o nosso ourives, nós nos fortalecemos mais, nós nos tornamos mais fortes, nós vamos brilhar mais, que afinal diz para nós sermos a luz do mundo. Ele nos diz também para sermos o sal da terra, dar sabor à vida das pessoas, não somente a nossa, mas das pessoas que nos rodeiam. Enfim, então, se você está passando por dificuldade, não desespera não. Não te preocupes não. Confie, confie. Outro verso que eu gosto muito, que complementa João 16:33, é Romanos 8:28. Eu já falei sobre ele aqui. Você me assistiu algumas vezes, você deve ter já me ouvido falar sobre ele. Romanos capítulo 8, verso 28. Que nos diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são escolhidos segundo o seu propósito. Todas as coisas.
mesmo as tempestades, mesmo as coisas ruins. Deus as transforma em coisas boas. Nas coisas ruins, Deus coloca um propósito. As pedras que nós encontramos no nosso caminho, vai depender da nossa atitude, do que elas podem se transformar. Em muros, em pedras de tropeço, ou pontes, ou construções. Então a dificuldade pode nos colocar para baixo, ou pode nos tornar mais fortes. Mas o fato é que sempre algum propósito há. Deus coloca, não quer dizer que Deus que cause, sem dúvida, já falei, né? Mas Deus sempre coloca um propósito. E todo o propósito de Deus é para a tua felicidade, para o teu bem, para a tua salvação. E das pessoas que te rodeiam também. Porque Ele quer que você brilhe também, que nem ouro refinado. A peça linda de ouro. Que você tenha esse brilho. Mas não um brilho próprio seu, mas um brilho que vem do nosso ourives. Um brilho que vem de Deus. Certo? Então todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vem a pergunta seguinte: você ama a Deus? Você está disposto a colocar-se inteiramente nas mãos dele? A segunda parte do verso ainda nos diz o seguinte, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já imaginou, já descobriu qual o propósito de Deus para a tua vida? E se você está disposta a cumprir esse propósito? Deus quer fazer maravilhas. Então há necessidade dessa união de Deus com você, de você com Deus, para realizar esse propósito, para cumprir suas promessas, para vencer as tempestades, para tornar a sua vida mais feliz, para trilhar no caminho da salvação. E o último verso, está lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que nos diz o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, exatamente, é isso que significa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí eu vou pedir que você faça um exercício de memória. Olhe para a sua vida. Olhe lá para o passado da sua vida. Não para ficar lamentando, não. Tá? Que não adianta a gente lamentar o passado, porque ele não vai voltar. Nós não vamos conseguir mudar o passado. Então não podemos ficar sofrendo pelo passado, certo? Mas olhe pelo passado, olhe para o passado e observe, mesmo naqueles momentos de dificuldade, mesmo na tempestade, mesmo no problema, observe a ação de Deus ali. Observe a mão de Deus cuidando de você. E com certeza você vai sim observar. E aí fica a certeza para nós. Se até aqui Deus cuidou de nós, tanto é que nós estamos vivos, respirando, estamos em condições de fazer a diferença, em condições de ter uma vida melhor, por que Ele não cuidaria a partir de então? Por que Ele nos abandonaria? Não, Ele não nos abandona. O que não podemos é nós abandoná-lo. Porque Ele é que nos dá força, Ele é que nos dá poder, Ele é que faz a diferença na nossa vida. Ele é que nos ama, Ele é que quer a nossa salvação. Então, é nele que nós devemos confiar. Botar a nossa confiança nele. Que mesmo nesse momento difícil de tempestade, você não está sozinho. E que mesmo nesse momento difícil de tempestade, de sofrimento, de problemas, existe um propósito, existe um Deus no comando, existe uma mão poderosa cuidando de você. E que cuidou em vários momentos, mesmo que você não percebeu. Então não vai ser agora que essa mão poderosa, que esse Deus poderoso, que esse Deus amoroso vai abandonar você. Não é não. Não vai não. Confie nele. Confie no Senhor. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mais um verso tremendo, tá? Que nos encerra esse recadinho. Então, meu amigo e minha amiga, neste momento, que Deus possa abençoá-lo, possa guiá-lo, possa orientá-lo, dar sabedoria,
para tomar as melhores atitudes e, acima de tudo, para entregar seu coração a Ele, para confiar nele, segurar firme na sua mão, para passar por esses momentos difíceis, sim, mas aprender daí lições e levar daí mais fé, mais confiança, ser fortalecido para que o propósito seja cumprido na tua vida. Que Deus te abençoe e que isso possa realmente se realizar e a vitória seja garantida para você e para mim. Que Deus abençoe então.